Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Bárbara, faço parte desse grupo maravilhoso de buscadores espirituais universais, o qual é muito enriquecedor para mim. E hoje eu tô vindo aqui falar para vocês sobre essa terapia maravilhosa que é o Reiki. Eu sou reikiana nível 2, porque gosto de fazer as coisas com bastante congruência e pés no chão. E então não havia sentido ainda a necessidade de passar para os próximos nível 3 e o mestre, né? Hoje sim me sinto preparada para então dar este passo e vou, assim que possível, fazer esta sintonização no nível 3 e depois no nível mestre, se Deus quiser. Eu sou reikiana no método Usui tibetano, que é o método tradicional de Reiki. É uma terapia incrível, maravilhosa, e foi meu primeiro contato com essa questão de olhar para mim, de buscar a minha melhora, né, de procurar ser melhor. Foi meu primeiro contato com esta compreensão. E daí então eu sou completamente apaixonada por essa terapia. Eu acho que ela é muito completa e ela pode ser usada para diversos fins na nossa vida. Então eu vou estar de uma maneira muito tranquila, né, explicando para vocês sobre esta terapia. Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de vocês. Bom, então vamos dar início a esta terapia maravilhosa que é o Reiki, não é? Então, mas o que é? O que significa a palavra Reiki? Rei, né, significa a energia cósmica universal. Toda essa sabedoria divina, não é? E o Ki? O Ki significa a energia vital. É o calor, é a energia irradiada do corpo. Alguns chamam de prana. Então, ligar-se, né, a essas duas energias, harmonizar nossa própria, bem como a de qualquer outro ser vivo que dela necessite, né? Assim que funciona. Essa é uma técnica de energização japonesa. Ela atua como uma medicina alternativa complementar à medicina tradicional. Ela não substitui, ela ajuda, ela complementa a medicina tradicional. Ela é uma energia inteligentíssima, porém a pessoa precisa estar receptiva, ok? Então, o reiki ele entra nos praticantes, né, nos reikianos, através do chakra da coroa, tá? Essa energia entra através deste chakra, preenche todo o sistema energético sutil, passa pelo nosso chakra cardíaco, fluindo então pelas nossas mãos, as mãos dos reikianos, e chegando até a pessoa que precisa, proporcionando todos os benefícios, não é? Então, pessoal, assim, ó, as doenças na visão holística, mas o que significa holístico? Holístico é aquilo que trata o ser humano como um todo, não é mesmo? Trata o mental, o emocional, o espiritual, físico, social. Isso é holístico, né? Então essas doenças na visão holística, elas são criadas antes nos nossos corpos sutis, não é? Se manifestam nas diversas camadas de energia até chegar no mais denso, que é o nosso corpo físico. O Reiki atua nessas camadas, possibilitando estes desbloqueios, né? A remoção destes miasmas. Porque tudo é energia condensada, não é mesmo? Tudo é energia. Pedras, animais. E o Reiki é a harmonização do universo com o nosso interior, não é mesmo? Essa energia incrível, maravilhosa. Tá, mas e aí, Bárbara, como funciona então o tal do Reiki no nosso corpo? Como eu já tinha mencionado, ele utiliza dessa energia cósmica, não é? Essa energia da vida, da existência, de tudo, que nós reikianos canalizamos e ativamos os centros energéticos, conhecidos chakras, né? Levando então a um estado natural de plenitude, de equilíbrio, de harmonia.
Assim funciona. Por quê? Porque esses chakras, né, que são esses centros de energia do nosso corpo, eles bloqueiam muito facilmente, devido aos nossos excessos físicos, mentais, espirituais, enfim. Eles formam como se fossem nós energéticos, para ficar mais fácil assim. E esses nós, eles impedem o fluxo natural da nossa energia vital, gerando o quê? Disfunções. Disfunções nos nossos órgãos e nossos tecidos, causando as famosas doenças, né? Então, o reiki, ele eleva o nível vibratório dentro e fora do nosso corpo físico, desmanchando estes nós, causados enfim, por sentimentos, por os nossos pensamentos, que ficam alojados ali, não é mesmo? Tá, mas e como é que eu vou saber se eu preciso ou não do reiki? Para que ele é indicado? Bom, o reiki ele é indicado para qualquer mal-estar, doença física, emocional. Ele é indicado para todos esses tipos de coisas, né? De mal-estares, não é? De doenças. Ele auxilia de maneira incrível, né? Complementando aí a medicina tradicional, como eu já havia dito, não é? E ele pode ser usado também em diversas outras situações. Ele pode ser usado em plantas que não que estão, né, com dificuldade de crescimento. Ele pode ser usado no seu animalzinho em casa de estimação que está com algum desconforto. Ele pode ser utilizado na água que você bebe, né, no ambiente da sua casa. O reiki ele é maravilhoso e ele é muito diversificado. Tá, mas então, como e quem descobriu este tal de reiki, não é? O reiki, pessoal, ele surgiu no Japão, ele foi descoberto e desenvolvido pelo Dr. Mikao Usui, né, que ele era um monge budista, nascido em 1865. Ele era muito estudioso, né, e tinha um forte interesse por todo e qualquer conhecimento, e estudava e investia muito em cursos, palestras, né, fora do local onde ele vivia, inclusive. E foi um desses fatores que ajudou muito ele a compreender a bênção que lhe foi dada mais adiante, que eu já vou mencionar. Então, o Zui tornou-se monge budista, não é? E decidiu ir ao Monte Karuna, fazer um retiro de 21 dias, aonde ele fez jejum para estes 21 dias e meditou, né? Então, em março de 1922, no final do seu recolhimento, então no 21º dia, ele sentiu uma poderosa luz sobre o seu chakra coronário, onde ele recebeu, então, os símbolos reikianos em forma de bolhas coloridas, não é? Então, assim que chegou para ele a sintonização reikiana, através de uma meditação profunda de 21 dias de jejum e meditação. Então ele recebeu alguns milagres, né? O primeiro deles foi que após essa luz, e mesmo ele estando 21 dias sem se alimentar, sem dormir, sentindo-se, né, fraco, debilitado, como qualquer pessoa, ele, após receber esta sintonização, ele se sentiu forte, revigorado, como se não tivesse ficado 21 dias sem beber e sem comer. E depois também teve um outro milagre que, quando ele estava correndo, então vigorado, descendo então a montanha, ele corta o pé numa pedra. E instintivamente, como qualquer pessoa, e por isso o poder das nossas mãos, ele leva as suas mãos ao pé. E em pouco tempo a dor parou e o sangramento estancou. Para vocês verem, né? Depois ainda teve um outro milagre, né? Que foi nesta vinda dele, ele estava procurando um lugar para comer, não é? Para se alimentar, né? Após esses 21 dias, ele estava faminto, vamos dizer, e ele parou numa venda. E a neta do dono do estabelecimento chorava, desesperada, com uma dor no dente. Ele pegou e levou a mão ao rosto, né, dessa menina onde estava doendo. E a dor foi passando lentamente até que ela se extinguiu. E a menina não teve mais dor de dente. Ele curou essa menina, né? Então, este foi mais um dos seus milagres. Então, a partir daí, o Zui, então, Mikao Zui decide, então, que iria ajudar todos os menos favorecidos com o reiki, né? Então, ele resolveu tornar-se um vendedor de verduras para poder ficar mais perto, então, dos mais pobres, não é? Então, a intenção dele
era curar os mendigos, né, para que eles pudessem voltar a trabalhar dignamente, não é? Então, ele assim o fez, curou-os gratuitamente, né, nada o cobrou, curou e os enviou ao trabalho nas cidades, né? Ele curou também os mais velhos para que tivessem uma vida digna, né? E ele cumpriu a sua missão. Estes mendigos, né, retornaram ao trabalho. Só que, para sua decepção, passados uns 3 anos, quando ele retorna, né, a esse local, muitos que ele tinha ajudado, né, a ter um trabalho honesto, né, eles estavam novamente na mendicância. E os mesmos davam como resposta que era muito mais fácil pedir trabalho do que ter que trabalhar diariamente. Então era mais fácil eles pedir nas casas do que eles trabalharem honestamente. Era muito mais fácil para eles, que trabalhar duro não era bom. E então o Zui, muito frustrado, percebeu que seus anos de trabalho e pesquisas em ajudar o próximo ainda era insuficiente, porque ele curou o físico, mas ele não trabalhou o espírito, não curou o espírito. Essas pessoas precisavam entender valores como gratidão, o valor da vida. Foi aí que Mikao Usui estabeleceu 5 princípios reikianos, né? Para ajudar os seus discípulos, então, a alcançar a harmonia física, mental, emocional. Eles precisavam, em primeiro lugar, curar-se, para depois, então, eles entenderem o sentido da vida. Eles precisavam primeiro curar-se. Então, quais são estes princípios? São 5, tá bem? Só por hoje, não se irrite. Só por hoje, não se preocupe. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, seja aplicado e honesto com seu trabalho. Só por hoje, seja gentil e tenha compaixão com todos os seres vivos. Tá, mas e aí vocês vão se perguntar, mas por que só por hoje? Bom, só por hoje, segundo Mikao Usui, porque nos mantém no aqui e no agora. Nos diz que a gente sempre pode fazer algo melhor neste dia de hoje. E no próximo dia, nós vamos ter o mesmo pensamento. E no próximo, e no próximo, e no próximo, até se tornar uma rotina diária. Por isso, só por hoje. Para que diariamente, dia após dia, isso entranhasse dentro das pessoas, destes discípulos, não é mesmo? Então, nós não podemos mudar essa desarmonia do passado, né? Que só nos causa desgastes físicos e emocionais. Nem podemos prever o futuro. O que nós temos certezas é do quê? Do hoje. Façamos o nosso melhor hoje. Esse era o ensinamento de Mikao Usui para os seus discípulos. Então, a partir desta decepção, podemos assim dizer, frustração que ele teve, né? Então Mikao Usui passou também a cobrar uma troca de energia, mesmo que singela, porque ele também percebeu que tudo aquilo que ele deu gratuitamente, com o tempo voltou. Os vícios mentais, as doenças. Então, precisava de uma troca de energia, seja ela qual fosse, né? Então, ele passou a cobrar para né, essa singela troca de energia, né? E fazê-los exercitar os 5 princípios reikianos diariamente. Assim, ele o fez e passou a obter resultados positivos com estes princípios. Então, finalizando, a sintonização que o Zui recebeu foi, como já mencionado, em 1922 e ele vem a morrer em 9 de março de 1926 de um AVC, né, cerebral, enquanto ele ministrava uma aula de Reiki. E ele tinha 60 anos apenas. Vamos então dar seguimento, pessoal. O Reiki, ele é dividido em níveis. E para se tornar um reikiano, tu precisa ser sintonizado por um mestre Reiki, né, o qual vai colocar o aluno na frequência da energia que esse aluno vai passar a trabalhar. Na primeira sintonização, né, o mestre limpa no aluno o canal para poder receber e usar essa energia vital universal. E a cada sintonização, esse processo ele é bem intensificado. No primeiro nível, né, a gente chama o Shoden, que é o despertar,
é preparado o corpo físico para a recepção dessa energia no aluno, né? Harmoniza ali o chakra cardíaco no nível etérico. No nível 2, o Kuden, que seria a transformação, prepara o mental para a recepção dessa energia vital. Harmoniza aí o chakra laríngeo no nível etérico. No terceiro nível, prepara ambos, né, do nível 2, mais ainda a glândula pituitária, que seria essa consciência superior, né, e a intuição. No nível 4, então, o mestrado, né, aí sim, aí ativa o chakra coronário e a pineal, esse elo de ligação com a consciência espiritual. Lembrando que sem essas iniciações, tá? Qualquer pessoa poderia doar energia, né? Mas ela estaria doando a sua própria energia, podendo chegar a uma debilitação orgânica e espiritual. Iniciado no Reiki, essa energia vital passa pelo indivíduo, passa pelo canal reikiano direto para o receptor. Por isso que falamos que somos um canal de energia, né? E qualquer um pode se tornar um reikiano? Sim, qualquer um pode se tornar reikiano, inclusive crianças e idosos, desde que procure um mestre reiki e faça as sintonizações. O reiki ele é uma arte oriental de cura maravilhosa, pessoas. Então, quem tem interesse, faça, seja um reikiano. É uma energia maravilhosa para a gente trabalhar. Bom, quando somos sintonizados, né, nestes níveis 1, 2, 3, a cada sintonização, nós precisamos fazer os 21 dias de limpeza energética. Mas como funciona isso e por que 21 dias? Bom, 21 porque, segundo mestres, né, 21 é o tempo de limpeza dos 7 chakras, dando em média assim uns 3 dias por chakra, por isso 21. Então, quando nós somos sintonizados no nível 1, precisamos, que seria, no caso, a purificação física, né? Nós precisamos ficar 21 dias conectados com essa energia. Então, devemos evitar carnes vermelhas, bebidas, brigas desnecessárias e fazer a autoaplicação de reiki todos os dias, durante esses 21 dias. E como é o corpo físico neste primeiro nível que está sendo purificado, ele pode liberar toxinas e podem surgir incômodos como diarreia, febre, garganta dolorida, podem acontecer ou não, tá? Mas se acontecer, é comum, ok? No nível 2, como eu já tinha dito, como aqui a purificação é emocional, vai se ter os mesmos cuidados que lá no nível 1. Então, o reikiano vai ficar 21 dias, evitando carnes, né, bebidas, enfim, todos aqueles cuidados. E como está sendo purificado aqui o corpo emocional, podem surgir liberações como o quê? Como raiva, como pânico, tristeza, choradeira, insegurança e também tá tudo certo. Pode acontecer ou não e faz parte do processo, tá? No nível 3, então a purificação aqui é mental, né? Os cuidados vão ser os mesmos ali dos outros níveis, evitar brigas, evitar carnes vermelhas, beber muita, mas muita água, pessoal. A água é essencial nesse processo. Então, aqui pode acontecer sentimentos de culpa, frustração, negação, autodestruição, porque o velho ser, vamos assim dizer, está sendo tratado em todos os níveis. Logo, há uma grande probabilidade de toda a negatividade aflorar de forma redobrada. Então, estarmos atentos, né, e fortalecendo sempre com pensamento positivo é uma dica, né, porque essas coisas podem acontecer e é bem comum. E lá no nível 4, né, que já seria para ser mestre, né, mestre reiki, é purificação espiritual. Então, vai se ter também os 21 dias iguais aos mesmos cuidados que nos outros níveis. E aqui podem acontecer testes, vamos assim usar, onde a sua fé pode ser balançada, as suas convicções, podem vir confusões, podem vir medos,
podem surgir todos esses sentimentos enquanto esta purificação destes 21 dias estão em andamento. Mas, por outro lado, o reikiano pode estar percebendo novos horizontes e ter aqui a certeza do caminho que escolheu para seguir. Vamos então falar um pouquinho sobre os símbolos do reiki. Eu vou começar falando sobre o símbolo propriamente dito, que é o bambu, né? O bambu representa metaforicamente o funcionamento da energia, né? Então, apesar de forte, o bambu também ele é flexível. Quando ele é exposto ao vento, ele verga, mas ele também não quebra. Então, mostrando que quanto menos uma pessoa se opuser à realidade, mais resistente ela se torna para viver em plenitude, não é? Então, o bambu também ele é forte o suficiente para ser utilizado em móveis, embarcações e construções, assim como nós, que recebemos o reiki, temos uma tendência a ficar mais fortes e ainda mais resistentes. O bambu entre um nó e outro, ele é oco e é vazio. O espaço entre o céu e a terra também é vazio. As pessoas escolhem ser canais de reiki, elas passam a ser como um bambu, um tubo, que por fora são um tubo direcionador de energia, e por dentro elas estabelecem esta união com esta energia que apenas flui, não é? Então, o bambu ele é uma planta reta, ele é perfeita e projetada para o alto, né? Elevando-se nó a nó conforme vai crescendo. Cada um desses nós simboliza o quê? Os diferentes estágios do nosso percurso, o objetivo do nosso itinerário interior, o nosso crescimento, a nossa evolução, o caminho que percorremos em direção à nossa meta. Então, por esses motivos que o bambu foi escolhido como o símbolo do reiki. Outra simbologia são os símbolos recebidos a cada sintonização. Eu sou reikiana nível 2, né, como eu já falei, então eu tenho os símbolos até o nível 2. Então eu não vou falar da simbologia do nível 3, do nível mestrado, porque eu não tenho essa propriedade. Mas as simbologias recebidas nas iniciações, elas eram secretas, não é? Eram secretas, mas como todas estas formas de informação, ela veio ao público. Então, hoje na internet, se tu jogar ali, tu consegue todos os símbolos. No entanto, eles continuam sendo sagrados e dignos de todo respeito e amor a usá-los. E se tu não é reikiano, se tu não foi sintonizado, eles não vão ter valor para ti. Tu pode fazer na tua casa os símbolos, só que eles não vão ter o valor porque tu não foi sintonizado nesta energia. Então, os símbolos recebidos nas sintonizações é algo muito secreto, é algo muito sério, deve ser usado com muito respeito e com muito amor no momento e na hora certa. Então, estes símbolos são como chaves físicas para a porta do universo, né? Digamos assim. Eles permitem a nós, reikianos, aumentar a energia e usá-la com um propósito mais, assim, específico, né? Porque cada símbolo ele é usado para uma finalidade, para um campo de atuação. Eles são auxiliares no processo de canalização da energia, eles nos auxiliam nesta canalização, não é? Então vamos a eles, né? No nível 1, nós recebemos o Chokurei, né? Que ele está conectado ao elemento terra. Esse símbolo, ele é um potencializador de energia. Quando usamos ele, o fluxo da energia ela é aumentada drasticamente. Ele é usado também após todos os outros símbolos para potencializar os seus efeitos. É um símbolo maravilhoso. Ele transmuta, sela, protege energeticamente. Então, ele sela os chakras, nos protegendo e transmutando energias densas, não é? Então, o Chokurei significa o poder do universo aqui e agora. O Seiriki e o Honsha Zeshonei são recebidos no nível 2. Esses dois eu recebi, né, até o nível 2, que foi onde eu parei, né? Parei não, até onde eu recebi, porque eu pretendo ainda fazer o nível 3 em breve. Então, no nível 2, o Seiriki, que significa Deus e o homem se tornam um, ele é recebido no nível 2 e ele está conectado ao elemento água. Então, ele é responsável por harmonizar ambos os hemisférios, né,
direito e esquerdo do nosso cérebro, para que o indivíduo não viva, né, somente no mundo de sonhos ou então puramente racional, né? Então, o lado direito, né, que é o lado da nossa emoção, né, na nossa intuição, e o lado esquerdo representa a nossa razão, eles são então harmonizados com este símbolo maravilhoso que é o Seiriki, que eu particularmente adoro ele de paixão. É o símbolo da cura emocional, né? E ele tem a cor verde, inclusive. Outro símbolo recebido também no nível 2 é o Honshaze Shonei. Honshaze Shonei, ele é o símbolo utilizado para enviarmos reiki à distância. A energia ela pode ser enviada até o outro lado do mundo. Ele é usado para mandar energia também ao passado e ao futuro, abrindo assim um portal dimensional que acessa nossos registros acásicos, as nossas memórias genéticas, né, nossas memórias ancestrais. É um símbolo também maravilhoso. Então, até aqui eu posso falar com propriedade. Após aqui, como já mencionei, são os símbolos do nível 3, do nível 4, eu os conheço, mas não vou falar sobre, pois não tenho essa propriedade. Pretendo, em breve, realizar minha sintonização no nível 3, daí eu vou trazer aqui para vocês sobre como foi a minha sintonização e mais sobre essa simbologia, não é? Então, assim é. Quem é reikiano, então, utilizar esse símbolo sempre com muito respeito, com muito amor, não é? E quem não é, não utilizem. Ou utilizem, só que não vão ter resultados, pois precisa da sintonização, ok? Então, pessoas, antes de eu falar um pouquinho de como funciona uma sessão de Reiki, eu vou trazer um assunto polêmico, que é cobrar ou não cobrar por uma sessão de Reiki. Olha, isso é muito particular e não cabe julgamentos, tá? E eu gosto também de voltar um pouquinho na história. O Mikao Usui, ele não recebeu o reiki de graça, tá? Ele estudava há anos em busca de respostas e para encontrar essas respostas, ele estudava muito, ele investia muito em cursos, em palestras, né? Foi muita dedicação, muito esforço pessoal que ele investiu, não é? E esse tempo também de estudos para que ele conseguisse, ele precisava desembolsar um bom dinheiro para manter a sua família. Inclusive, nesses 21 dias que ele ficou em meditação, ele precisou se organizar muito bem financeiramente para que nada faltasse para sua família nesses 21 dias que ele estaria longe, não é? Os próprios precursores do reiki nos anos 80 lá dispensaram quantias, né, significativas para serem sintonizados com o reiki, pois era dinheiro lá com hospedagem, né, com passagens de ida para o Japão, né, dinheiro para a família que fica. Então é um investimento que acontece. E para se tornar um verdadeiro mestre Reiki, né, um reikiano, requer muita leitura, muita compra de livro, muita doação pessoal, muito investimento em curso complementar, em reciclagens, né? É um aperfeiçoamento contínuo, na verdade, né? E cada mestre e cada reikiano sabe se quer cobrar, o valor que quer cobrar, de acordo com o seu objetivo. Não cabe a ninguém julgar isso. Tampouco o reiki do fulano vai ser melhor se for cobrado ou se for gratuito. Isso não importa, né? Só o mestre ou o reikiano sabe o valor de troca, né? Que ele precisa para se manter também dignamente, né? Só ele sabe o valor do seu tempo, sabe o valor dos seus estudos, do seu esforço, né, pessoal investido. E se ele sentir também que não deve cobrar, ótimo, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando o reikiano ele opta pela doação, digamos assim, né? Ele tá doando o divino que habita nele. E isso é ótimo também. E em contrapartida, se ele necessita cobrar, tá tudo certo, porque ele precisa, o reiki fala que nós precisamos garantir a nós e a nossos familiares uma vida digna. Então, não cabe julgamentos quanto a cobrar ou não uma sessão de reiki. Vai de cada reikiano isso, ok? Então, vamos lá. Como iniciar uma sessão de reiki? Existem diversas maneiras, né, pessoal? Mas eu vou dizer como eu aprendi,
tá bem? Então, primeiro é importante saber qual nível que tu foste sintonizado para saber quais símbolos tu usará para aplicar o reiki, não é? Então, depois, o reiki, né? Lembrando que não é religião. Reiki é uma filosofia de vida, mas tu pode te conectar àquilo que tu acredita, né? Te conectar a algo superior que tu tenha fé. Isso vai te ajudar, né? Vai te ajudar, vai ajudar o reikiano, ok? Então, tu faz uma oração ou tu faz alguma conexão com algo superior, né? Pede proteção e em seguida tu medita, né? Para te conectar. Eu costumo utilizar uma oração reikiana bem simples e bem sem direcionamento. Eu, Bárbara, me permito ser um canal de envio de reiki para fulano de tal, que o reiki seja enviado na quantidade necessária, para os locais necessários, pelo tempo necessário e conforme o merecimento dessa pessoa. Eu inicio assim. Depois eu faço a meditação Gassho, né? Que é com as duas mãos unidas, né? Essa posição une os dois lados do corpo e ajuda a aquietar a mente. E nos ensina também a sermos gratos, né? Então, ficamos ali 5 minutos nessa posição, nos concentrando, né? E nos conectando com essa energia cósmica universal. Depois, a gente esfrega bem as mãos para ativar os chakras, né? Chakras das mãos. Eu costumo também fazer uma varredura áurica, né? Aterrando ali no chão por 3 vezes, pedindo, né, a transmutação de energia para que ela não fique no ambiente. Depois, eu faço o Biosyn, né, que é aquele scanner, né, que a gente faz para ver qual, né, o local tá mais necessitando mais tempo de reiki. Logo em seguida, né, eu agradeço e peço a condução das minhas mãos e da energia, promovendo a cura física, espiritual, emocional, de acordo com o merecimento desta pessoa. E aí eu dou início, então, à sessão, impondo as minhas mãos em todos os chakras. E eu vou ilustrar, né? Vou fazer para vocês terem uma ideia de como funciona logo a seguir, ok? Logo depois, então, que eu acabo, né, de impor as minhas mãos nos chakras da pessoa necessitada, eu então estabilizo a energia entre o coronário e o básico, tá? Faço um espiral, selo com o chokurei, esfrego as minhas mãos, assopro no ar, agradeço a toda a energia que me acompanhou, agradeço aquela pessoa que permitiu que eu enviasse reiki, abraço ela, né? Lavo as minhas mãos. Finalizo assim. E assim é uma sessão de reiki. Eu vou ilustrar melhor, tá? Logo a seguir, como é que eu faço.
Então foi isso, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre essa terapia maravilhosa que é o Reiki. Como eu tinha dito, eu não sou mestre, tá? Apenas vim fazer uma singela demonstração de como eu faço minha sessão de Reiki, tive a participação da minha filha, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou aberta aí a críticas, sugestões, compartilhamentos, adendos. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de vocês, viu? Namastê!